Estamos em mais uma edição do podcast Fala Coruja, edição especial Negócios e Carreira de Portugal. E hoje vamos conversar com Denver Félix e André F. Costa, dois mestres da inteligência artificial. Vamos conhecer um pouquinho de vocês e a gente se uniu aqui nesta mesa através do projeto Negócios e Carreira, que é um projeto realizado por mim e pela Rafaela Perencim, em que juntos reunimos dezenas de autores para falar sobre negócios e carreira. André F. Costa, como é que você está se sentindo participando no nosso livro? Conta um pouquinho dessa experiência. Eu vi que você posta bastante no LinkedIn. Sim, para quem trabalha no digital e para quem trabalhou praticamente toda a vida no digital, é muito diferente esta experiência de escrever algo num livro, algo que é permanente. Então acaba por ser uma responsabilidade, no bom sentido. Sim, aqui está o capítulo, inteligência artificial e o futuro do trabalho. Acaba por ser também uma oportunidade de facto, pesquisar e de trabalhar em algo que seja mais intemporal. E, de facto, há alguns conceitos e alguns tópicos que são intemporais, não estão pendentes da ferramenta e nem até da tecnologia que está a ser utilizada. E abordamos deles. É conceitual. Exatamente. Né? É o futuro dessa inteligência, isso é importante. E também estamos aqui com o Denver Félix, meu amigo de Braga. Que também atua, tem umas frentes muito interessantes, vocês vão ter muita mais-valia de vocês conversarem bastante além desse podcast, porque as ferramentas que o Denver trabalha também são muito interessantes. Eu tive a oportunidade de conhecer lá em Braga. Denver, conta um pouquinho aí do que você faz, como é que está a sensação de estar aqui com o teu capítulo no livro. Então, Pepe, a sensação melhor não poderia ser, né? Participar aí desse grupo maravilhoso, até porque é um livro de coautoria, então ajuda nesse networking, onde as pessoas se unem aí com vários diversos assuntos. E eu, como um especialista dentro da inteligência artificial, você conhece minha trajetória voltada também à parte da comunicação e criatividade também. E eu estou trazendo no capítulo do livro voltado à questão do método CIA, que é justamente voltado à comunicação, criatividade e inteligência artificial. Então, eu criei esse método CIA, que inclusive é um projeto que está em andamento, voltado aí à questão de palestras dentro da Universidade do Minho, lá em Braga, onde iniciei um projeto bem interessante que está ligado à questão da educação e fazer com que os jovens hoje eles possam saber se expressar. E na minha visão, eu acredito que tudo começa, não adianta ter uma ferramenta de IA se o jovem hoje não consegue expressar, se comunicar. Comunicar com qualidade. Isso. E esse projeto ele visa isso, buscar primeiro comunicação versus a questão da criatividade para aí sim utilizar uma ferramenta correta. Sim. E acrescentaria até que antes de comunicar é essencial também saber pensar. Porque só consegue comunicar se conseguir estruturar o pensamento de uma forma lógica para poder comunicar, até partilhar depois com as ferramentas de IA. É o que eu chamo de desbloqueio, né? Porque só para poder fazer um adendo, quando eu falo método CIA, e muito bem colocado pelo professor, o método CIA é comunicação, criatividade e IA. Só que para chegar no método, você precisa ter um desbloqueio. E justamente está nisso. Desbloqueio da comunicação. Da comunicação. Okay. Então, existem ferramentas que antecedem ao método, para que a gente chegue no método. Então, é uma sequência. Só que eu não coloquei, obviamente, porque o próprio capítulo já fala sobre. E é uma coisa que aí eu posso complementar ainda conectando essas duas ideias, porque como eu sou treinador de comunicação, eu digo sempre nos meus treinamentos que o pensamento é fruto da linguagem. A linguagem ela precisa ser exercitada exatamente pela comunicação. Quando você destrava a comunicação e você exercita, isso que nós estamos fazendo agora, olha quantas palavras eu estou proferindo, todas conectadas de forma lógica. Isso é a habilidade de se comunicar que é derivada de prática, da dialética. Aí o que acontece nesse caso? O que a gente vivencia aqui? Eu articulando mais as palavras, eu consigo desenvolver o pensamento. E aí sim eu vou conseguir fazer um bom prompt, vou conseguir interagir bem com a máquina, seja o ChatGPT, o Gemini ou outras ferramentas.
e obter o que o André, tem um trabalho fantástico que o professor André vai poder explicar um pouco mais, que é a comunidade Super-Humanos, porque eu tive a percepção clara do que esse super-humano significa, que é você utilizar a IA para potencializar o teu cérebro e não para aleijá-lo. Sim. Não é para deixá-lo Sim, não é à toa que atrofiado. o nosso ícone ou o nosso logotipo, não é? A nossa identidade visual é um cérebro com algumas ligações digitais, não é? Porque de facto começa tudo no nosso cérebro. Começa num desenvolvimento e por isso é que sempre que apresentamos a comunidade falamos em potenciar a inteligência artificial e humana. Porque tudo começa pela inteligência humana. Ou seja, aliás, o trabalho da comunidade é potenciar a nossa inteligência para utilizar as ferramentas de IA, não potenciar a tecnologia, porque a ideia não é nós estamos a desenvolver algoritmos, não, é potenciar a inteligência humana, a nossa capacidade de utilizar as ferramentas para exponenciar aquilo que fazemos bem e mitigar, se calhar, aquilo que não fazemos tão bem por falta de competência ou de tempo ou de recursos, de algum tipo de recursos. Mas me diz uma coisa, vocês dois. Eu já vi pessoas dizerem, está aqui um prompt que vai fazer a IA gerar um prompt. Sim, ou seja, as pessoas já não estão mais pensando qual seria o prompt mais adequado para aquilo. Não, elas já vão direto, ou seja, a própria inteligência artificial, você já pode perguntar, qual o prompt que eu deveria escrever para que você me gerasse tal coisa? Olha só o nível que a coisa está. Aí eu jogo essa pergunta para vocês de volta. Qual o desafio de nós potencializarmos a capacidade genial humana, sendo que nós somos adultos, mas há uma juventude de 18, 19 anos que diz, não, é muito mais rápido chegar aqui e pedir, ele vai fazer minha prova. Os adultos também. Não, os adultos também, mas os adultos já desenvolveram a sua inteligência ao longo das décadas. Não vão reduzem. Sim. Mas aí qual é? Agora me coloca mesmo como otimismo, não como pessimismo. Eu sou o pessimista aqui. Eu acho que a população vai definhar em termos de capacidade. Mas me defendam a inteligência artificial como uma ferramenta que vai realmente fazer as pessoas não sei se o professor quer começar. Não, força. Então, Pepe, eu coloco o seguinte, eu estou vivendo isso agora. Eu estou numa determinada empresa, que, como sabe, eu também trabalho com a questão da auditoria e consultoria, e nessa empresa que é voltada à área tributária, isso é um exemplo básico, que eu vou usar aqui. Quando eu cheguei nessa empresa, o método que era utilizado para poder fazer a análise de arquivos, tudo isso era de forma manual. Então, a pessoa, né, a CEO da empresa, ela levava tudo isso de uma forma manual, artesanal e que demorava horas, dias. E talvez envolvesse até mais pessoas. Total. Então, através de ferramentas de IA, nós conseguimos otimizar esse tempo. Só que eu apresentei à empresa algumas ferramentas e foram utilizados para poder fazer análise de arquivos voltado a impostos lá no Brasil e em Portugal. Aí começamos pelo Brasil. E eu verifiquei que a pessoa que não tem esse acesso ao prompt, tem um conhecimento de IA, ela acha que conhece, que é só escrever o que ela quer no prompt que vai dar. Então, baseado nisso, eu estou vivendo isso, que eu estou treinando pessoas na empresa para que elas possam estar num nível que elas possam utilizar a ferramenta correta para poder otimizar o seu tempo de uma forma eficiente e eficaz. Perfeito. Então, só para complementar, essa questão de, elas utilizavam o ChatGPT. Aí eu falei assim, mas por que não usa o Claude? Aí ela falou, mas eu nem sabia que existia essa ferramenta. Então, assim, as pessoas não sabem a questão da janela de contexto, tá ali fazendo um monte de prompts e daqui a pouco esquece tudo. Tem Alzheimer, então, assim, no trabalho que eu estou fazendo ali é uma de conscientização voltado à ferramenta, a pessoa se aproximar da IA para que ela possa usar a criatividade para, eu tenho essa ferramenta aqui, mas o meu trabalho está assim, como é que eu posso melhorar? Aí é o meu trabalho. E tem sido muito bom. Entendi. Tem sido muito bom. Ou seja, eu mostro na prática, e sendo objetivo a sua pergunta, eu mostro na prática como você utilizar a ferramenta de IA de uma forma mais eficiente e que ela não seja engolida pela IA e acredite que o que ela retornou é de fato verídico. Aí passa por um outro processo para poder verificar. Né? Não, bacana. E no teu caso você também atua nessa área, não é, André?
Você Sim. mostra uma panóplia de ferramentas que... Sim, eu trabalho com formação empresarial, onde trabalhamos com as equipas e apresentamos as ferramentas, mas sobretudo trabalhamos nas pessoas. Mais uma vez, a capacidade das pessoas realmente trabalharem com as ferramentas. Começa por estruturarem o próprio pensamento daquilo que querem também fazer e do seu trabalho. Não haja dúvida que jovens e adultos, como eu dizia há pouco, e sem querer ser pessimista ou otimista, apenas sendo realista, nós utilizamos a inteligência artificial há muito tempo. Por exemplo, o TikTok tem inteligência artificial e não podemos dizer que essa inteligência artificial já não tem feito esse processo de diminuir o sentido crítico. Vamos chamar então emburrecimento. É ser realista, não é ser pessimista. Claro. A única diferença é que o TikTok não nos dá nada de volta. Não é? Nós usamos um entretenimento. Agora, a inteligência artificial tem o potencial de nos fazer criar mais rápido, melhor. E tal como o Google, Wikipédia ou outra tecnologia qualquer, tem o potencial de emburrecer. Não é um exclusivo da inteligência artificial alguém fazer copy-paste, como um aluno meu fez para me pedir mais uma semana de prazo para entregar um projeto e mandou-me o e-mail. Querido, estimado professor, vírgula, entre parênteses retos, nome do professor. Meu Deus. Ele deu um tiro. Mas não é um exclusivo. Parece Já um não se fazia isso com o Wikipédia e com o Google, que aparecia aqui em Portugal em PTBR. As pessoas buscavam antigamente assim, procura um modelo de recibo para entregar para um cliente. A pessoa vai lá, e não no ChatGPT, mas ela procurava no Google isso. E os resumos? Quem é que não ia comprar os resumos dos maias aqui em Portugal, que faz parte, para fazer o teste e fazer os trabalhos? Ninguém lia os maias todos. As pessoas faziam os resumos, alguém lia, fazia os resumos e depois disponibilizava. Ou seja, esse processo de facilitismo é humano. O que nós temos que combater, e uma das coisas que vamos falar aqui na palestra e a forma como até terminamos a palestra, é que nos últimos milhares de anos, nos últimos séculos, não foi a inteligência artificial que fechou negócios, nem que despediu pessoas, foi a preguiça. Foi a falta de vontade de evoluir. Olha, não foi preguiça, mas a preguiça é a maior qualidade humana. Não, é interessante porque é a preguiça. Eu como programador de computadores, eu falo isso. A preguiça é a maior qualidade de um programador. Se ele programar de uma forma que dê mais trabalho, ele é um mau programador. Ele tem que programar de uma forma que dê menos trabalho para quem for usar o software. Sim. Então, todo mundo que cria uma coisa para abrir uma lata, todo inventor, ele está atrás de atender a preguiça. Isso é interessante. Mas dá muito trabalho. Fazer uma coisa simples dá muito trabalho. Dá muito trabalho fazer uma coisa que vai dar... formação que esse programador teve que ter antes, os anos de estudo, para depois se dar ao luxo de ser preguiçoso, não é? De poder automatizar. O meu filho, ele também é um monitor, né? Ele já é formado em engenharia da computação pela PUC no Rio, e o Pietro, meu filho, ele relatou que no primeiro período na universidade, o aluno foi lá e tinha lá, cria um algoritmo que... Quando o aluno foi, copiou, colou no ChatGPT, o ChatGPT criou o algoritmo em Python ou qualquer linguagem. Aí o Pietro viu aquilo e falou, é isso? Não, aqui resolve. Bom, aí resolveu, mas está dando resultado errado. Ele não tentou achar o bug. Ele foi lá no ChatGPT e disse, o código está dando o resultado errado. Aí, sim, perfeito, vou fazer um novo código. Tens razão, és um gênio. Aí veio lá o novo resultado. Ele foi lá, copiou, colou. Errado. Falou, você não quer aprender a programar, você está dando ordens para o ChatGPT fazer as coisas. Mas aí a pessoa se considera assim, mas eu sou inteligente. Se eu estou utilizando uma inteligência artificial para editar meus vídeos, eu estou sendo inteligente. Tá, se você não é um editor de vídeos, sim. É uma grande ajuda. Mas se você é um editor de vídeos, você tem que aprender todos os conceitos de jump cut, de L cut, de J cut. Você tem que aprender as técnicas de edição. Senão você fica refém de uma inteligência superior. Eu costumo comentar, por exemplo, a calculadora, a pessoa vai dizer assim, quanto é que qual é o troco que eu tenho que dar? As compras deram 7,50 e eu te dou uma nota de 10. Qual é o troco? Não sei, vai na calculadora. Não sabe que é 2,50. E aí, o que está acontecendo com essa geração? Ela não faz conta de cabeça. Isso já é a nossa geração.
Agora, a próxima não vai pensar. Aí eu dou o seguinte exemplo. A gente constrói prédios altos hoje com elevadores, mas nem sempre foi assim. Os prédios eram baixos, não havia elevadores. Qual é o risco da inteligência artificial para daqui a uns anos? É você criar uma tal dependência de que você vai viver num mundo que é tão rápido que humanamente não será possível mais viver nele sem a inteligência artificial. E o grande perigo é esse, a dependência que está sendo criada dessa nova realidade. É uma máquina como um elevador. Ninguém mais que vive num prédio de 15, 20 andares imagina subir e descer de escada. Sim. Ele já é dependente. E qual é, não é o momento que nós estamos vivendo hoje, mas qual é a previsão que vocês conseguem fazer em relação a essa dependência? Você já sentiu pessoas que não fazem mais nada? Só abrindo, a Microsoft lançou lá o Copilot. Eu comecei a escrever, ele atualizou meu Windows, eu comecei a escrever no Word e o cara queria terminar meu texto todo. Já sei o que você quer dizer, eu já vou concluir o seu parágrafo. Que é isso? Aí eu penso assim, será que as pessoas vão dizer, mas para que eu vou escrever a carta para prorrogar o prazo se eu chego no chat GPT e ele... O próprio Copilot, ele responde e-mail se você quiser, ele É justo isso? Você vê isso com bons olhos? Você usar a inteligência para alejar seu cérebro e fazer coisas que você deveria... Pepe, eu vejo, é uma pergunta interessante, eu vejo a seguinte situação, estamos vivendo essa transição de gerações. Okay. Eu estou com 50 anos, então tenho uma filha de 18 anos, então eu acompanho de perto essa transformação. E eu vejo o seguinte, sou da época em que, para a gente fazer uma pesquisa de escola, a gente tinha que ir lá na biblioteca ler, virar livros e forçar a gente a fazer resumo, copiar na mão, não podia levar o livro. Eu não podia sair com o livro da biblioteca, se saísse tinha que entregar no outro dia. Tinha todo um mecanismo que fazia a gente pensar até como eu chego na biblioteca, com quem eu falo. Hoje as coisas estão assim, eu sento no local, abro o meu telemóvel e através do telemóvel eu entro nessa janela mágica e eu faço tudo o que eu quero. Então assim, só esse exemplo já mostra que as pessoas estão mais sedentárias, estão pensando menos. Agora, aquelas pessoas que estão entendendo o que é a inteligência artificial a seu favor e a favor da humanidade para benefícios humanos, essas estão na frente. Elas é uma elite. É uma elite. É uma elite. Essas vão se sobressair. É uma elite, né? E você como professor sofre um pouco com isso, né? As pessoas... Você sente que os alunos estão ficando preguiçosos? Um pouquinho já acontecia com a máquina de calcular, portanto, se fizermos alguma conta simples, já existe essa necessidade. E acredito que a IA vai, dados os benefícios que traz, que vai promover essa dependência. Mas podemos pensar assim, mas e se terminar a internet? Ou, porque já temos essa dependência, todos os serviços. Ou a luz, quando houve o apagão aqui. Sim. Ou seja, já não fazemos nada, o mundo já não funciona sequer. A verdade é que a dependência digital já existe, e outras tecnologias, como a eletricidade e muitas outras que nós não pensamos no dia-a-dia, porque estão embutidas, não é? São ubíquas, já estão no próprio mundo. Você sabe que essa dependência, ela existe, né? Você sabe que o controle aéreo, e depois falando da rodovia também, mas o controle aéreo, você possibilitaria com inteligência artificial a pousar 10 vezes mais aviões na pista, ter um tráfego aéreo 10 vezes maior, e talvez muito maior, do que humanamente com aqueles operadores de voo que autorizam, olha, desça a 15 mil pés, altere a rota para 170 graus. Aquilo ali é muito humano. Se você no momento fizer a inteligência, assim como caminhões na estrada, você andarem sem motoristas e dirigindo melhor do que um ser humano, você só vai acelerar a sociedade. E depois para regredir? Não dá para regredir mais. Agora a gente depende daquilo. Sim. Mas qual é a luz no fim do túnel que a gente enxerga? Quero ser positivo agora. Qual a luz no fim do túnel para os empresários que querem se alinhar com isso? De que fonte? Porque muita gente está assim, eu vou implantar inteligência artificial, mas vai fazer o quê? Não sei. Eu sei que disseram que é importante, eu vou ter inteligência artificial aqui. E com que dados, muitas vezes, não é? E os dados? O que é para... Onde é que vamos buscar para aprender? Isso ainda não temos assim muito bem organizado. Então lá se vai a IA, não é? Porque sem dados não há nada para aprender, não há muito para automatizar.
A questão, quando eu falo de uma área específica de business, né, sabe que eu envolvo nessa área, eu vejo que essa questão da IA, né, você falou de ser otimista, né, você não quer ser pessimista. Quando você fala de ser otimista é interessante, porque a gente está vivendo uma época em que empresários hoje, eu estou vivendo isso de perto, eles querem implantar algumas coisas, muitas vezes não sabem o que, porque ouviram falar da inteligência artificial e acham que a inteligência artificial ela cabe como uma peça já pronta para a empresa dele ter sucesso. Só que não querem fazer um diagnóstico. É a mesma coisa quando o médico vai, tem que fazer um diagnóstico em você. Então, um diagnóstico empresarial, saúde financeira, todo um processo. A sua empresa ela precisa otimizar isso, fazer. A partir daí, sim, colocar uma IA, se possível, para poder otimizar tempo, resolver algumas situações, aí sim. Então, quando a pessoa ela tem esse entendimento, ela vê que eu estou usando uma ferramenta. Só que a mentalidade de alguns, elas acham que eu vou usar uma IA para me substituir, eu mandar colaboradores embora, porque a IA já faz isso, para que eu vou ter o rapaz disso, se a IA faz isso? Que é um pensamento que já está em execução. Se a gente olhar as reportagens, vamos ver que existem empresas que já estão aí reduzindo seus custos em relação a isso, que a IA ela já avançou, já tomou conta de algumas áreas. Porém, é o que eu digo, a deixa aqui principalmente para os jovens, se inteirar cada vez mais em relação, porque a IA é um organismo vivo. Sim. Ela não é a IA, é um organismo vivo. Toda hora está a mudar, toda hora está... a cada semana tem coisas novas, a cada semana tem coisas interessantes. A própria IA já está reproduzindo. A própria IA é um conjunto de tecnologias. A IA é tecnologia. Portanto, aqui a IA é literacia digital, em primeiro lugar. Não há IA sem literacia digital, sem saber utilizar um computador. E se é verdade que isto pode ser aqui, às vezes, choca um bocadinho quando eu digo algumas pessoas estão a ser despedidas por causa da IA, e eu ainda bem, porque essas pessoas que faziam trabalhos incrivelmente chatos, como havia nas portagens, vão ter a oportunidade de fazer algo que as entusiasme e de serem muito mais felizes do que provavelmente no trabalho chato que faziam e que foi substituído pela IA. E uma coisa é certa, aqui a questão nem se põe ser otimista ou ser pessimista, porque não há como não ser otimista. Nós estamos num momento na sociedade, no mundo, que será equiparado provavelmente ao surgimento do fogo, à invenção da roda. Estamos num momento em que, se calhar só se estivermos a dominar um setor, é que podemos ter receio. Porque se nós não estamos a dominar, se temos uma pequena empresa, ou se temos poucos recursos e estamos na sala da nossa casa, no canto mais remoto de Portugal, nós podemos criar a primeira empresa, e já se começa a falar disto, de 1 milhão na sala da nossa casa, com as ferramentas que hoje temos acesso. Ou seja, vivemos numa fase disruptiva em que qualquer pessoa, e falamos um pouquinho disso no capítulo, pode criar aquilo que nunca foi criado. Porque se às vezes pensamos assim, já foi tudo inventado e tal. Não. É que agora, esta tecnologia nova vai trazer oportunidades novas, problemas novos, que significam oportunidades novas para quem possa resolver esses problemas. Muitas das coisas que nós falamos aqui, que às vezes até pode parecer um bocadinho de pessimismo, não, é um otimismo, porque se vai haver um problema, por exemplo, dependência digital, etc., quer dizer que há uma oportunidade para muitas pessoas ajudarem a mitigar esse problema. Com esta tecnologia nós vivemos algo que nunca aconteceu no passado. Portanto, só podemos estar otimistas, só podemos olhar para o futuro e se olharmos assim, caramba, está aí essa tecnologia. Se calhar agora eu posso usar o Claude para fazer um simulador ou uma calculadora de uma coisa que eu percebo muito da minha área, que nunca ninguém fez, porque se calhar nem é uma área assim tão conhecida, é uma coisa específica. E eu agora posso criar uma app com texto no Claude, totalmente funcional, que vai resolver aquele problema. Eu vou até longe, eu vou numa coisa de algo quando eu era garoto. O meu sonho era fazer uma revista em quadrinhos. E agora eu estou num projeto que eu estou ligado à questão do transtorno do espectro autista, que é o PEA, né, perturbação do espectro autista.
E estou fazendo uma revista em quadrinhos voltado à inclusão dos autistas aqui em Portugal e mundo. E eu já estou a terminar, é um projeto que os quadrinhos, quem mexe com IA sabe que uma dificuldade há um tempo atrás era manter a performance do bonequinho. Manter a mesma aparência. A aparência, e isso hoje, a tecnologia avançou tanto que eu já consigo já fazer isso. E tá a coisa mais linda lá, porque eu boto o estilo que eu quero, a forma que eu quero, o 3D que eu quero. E eu tô dando. Então, um sonho que era lá atrás de garoto que eu não sabia desenhar, hoje eu tenho a possibilidade de passar a minha ideia, a minha criatividade para algo concreto, através da IA. E é incrível porque aqui falamos muito e às vezes falamos em resolver um problema, criar uma startup, abrir um negócio, mas para muita gente o objetivo de vida, uma coisa que gostaria de fazer é escrever um livro. Pois é. Como dou muitas vezes como exemplo, uma pessoa que escreveu um livro com ilustração, publicou em autopublicação na Amazon e vendeu 3 ou 4 cópias. E dizemos assim, às vezes perguntam-me, mas não estamos preocupados, todos os livros vão ser daí? Não. Alguém comprou, a pessoa fez um livro, mas nós vamos comprar o livro só porque a pessoa fez um livro com IA? Sim. Não. Vamos comprar o livro do Marcelo porque tem toda uma outra autoridade criada pela sua presença. Não é o facto do ChatGPT agora poder ajudar a escrever um livro que os livros vão ser substituídos por IA, naturalmente. Mas sabe o que vai acontecer? Mas para aquela pessoa cumprir o sonho dela. Isso é verdade. É incrível. A pessoa vai lá, às vezes, põe uma foto dela, muito ruim, vai na IA e diz, faça uma foto minha num ambiente corporativo, etc. E a pessoa toda poderosa, eu olho e falo, mas não é a mesma cara, é outra pessoa. E nesse Second Life que está sendo criado hoje em dia, que as pessoas estão vivendo uma realidade alternativa com a felicidade, com a dopamina de quem de fato está sendo aquela pessoa que ela está retratando, aquilo ali pode, né, a pessoa vai gerar doentes. Porque as pessoas vão começar a viver uma realidade, vão se comparar com realidades que elas não alcançam. Isso nós já vivemos há anos na rede social. Estás a falar do LinkedIn ou do Instagram? Não, os dois, né? Porque realidades paralelas já temos, não é? O LinkedIn é aquela história. São realidades paralelas, não é? Nós vemos, estamos a falar de grande parte dos utilizadores mais conhecidos. Mas o LinkedIn, você me deu um gancho porque eu queria dizer aqui. É uma persona, não é? O que é interessante dentro da inteligência artificial é, com toda a capacidade da inteligência artificial, se eu precisar escrever um livro de 500 páginas sobre um determinado assunto, ela vai fazer. Só que o problema não tem a minha história ali. Sim. Ela não vai dizer, não, porque eu numa consultoria, uma empresa, tive tal vivência. Não, essa vivência é que as pessoas vão começar a querer ver. As pessoas não vão querer assistir uma palestra só para ter conteúdo. Conteúdo ela já tem. E nem vão mais querer conteúdo, porque a máquina é que tem que ter o conteúdo. Eu não quero ter o conteúdo. A minha máquina, a inteligência artificial vai ter o conteúdo, ela vai resolver tudo. Eu não quero nem pensar, mas o que eu quero? Eu quero ver a história do outro. Storytelling é o que está em evidência. E aí está a grande sacada. Sim. É quando nós começarmos a contar a nossa história, não é? E Pepe, pegando um gancho do que você está falando, é muito bacana porque essa questão de contar a história, ela é uma fase que eu vejo ela mais à frente, atual e à frente. Mas eu também entendo que as pessoas hoje, em termos de população, aquelas que estão mais interessadas, estão mais à frente, buscam aprender sobre a IA, é um grupo muito ainda pequeno. E a maioria, elas olham a IA como algo assim banalizado, infelizmente. Então, assim, eu vejo que essa dependência, a gente tem que trabalhar para que a sociedade ela entenda como utilizar de uma forma interessante a IA em prol de tudo isso que a gente conversou aqui. Então essa questão de colocar a nossa experiência, a nossa história, eu dou palestras, então eu vejo que as pessoas chegam a se mexer na cadeira porque quando você vai contar uma história daquilo que você viveu, elas ficam assim... Elas querem saber o final da história. Isso é interessante, porque você dá vida. Essa é a dica que a gente pode deixar desse podcast. Você tem que construir a sua história. Se você ficar ali, não, eu venho aqui, resolvo tudo, faço posts.
Crie 10 posts para o Instagram que gera engajamento com não sei o quê. Esquece. Você não está vivendo a tua história. E toda a gente tem acesso à mesma tecnologia. Vamos lembrar que agora não há uma diferença. Tudo. O acesso foi democratizado. Isso é ótimo. Porque no passado as ferramentas tinham um custo elevado, de IA ou sem IA, mas fazer um trabalho como influencer, como criador de conteúdos de alguma área, não era tão acessível. E hoje em dia é. Mas toda a gente tem acesso à mesma ferramenta. Então aqui fica a pergunta, qual vai ser o diferencial? É a ferramenta? Não é a tua história, é a tua vivência. É a história da pessoa e é o objetivo, a ambição, aquilo que a pessoa quer resolver, como falávamos há pouco. Porque isso é humano. É o problema que ela encontrou Isso é humano. E que ela quer resolver. E alguns vão querer atuar na área do autismo, porque têm essa vivência. Outros, noutras áreas. E cada pessoa, com aquilo que mais humano há em si, o seu entusiasmo, não é? Aquilo que quer resolver, também é aquilo que quer para a sua vida, a forma como quer melhorar a sua vida. É por isso que todos nós trabalhamos, não é? Independentemente da área. Mas a ambição daquela pessoa é que vai fazer que ela pegue numa ferramenta e onde muitos fazem uns gibilis para as redes sociais, umas brincadeiras, outros vão construir algo que vai fazer no mundo um local melhor. E num mundo onde tanta gente se preocupa com aquilo que a IA vai ser e vai fazer e vai acontecer, eu muitas vezes pergunto, mas o que é que tu estás a fazer para que a IA então seja uma coisa positiva? Porque mesmo na educação acontece muito isso. A IA vai ser em parte aquilo que nós fizermos dela. E com os líderes que nós escolhermos também. Sim, total. E se a IA vier a ser uma coisa negativa no futuro, não foi um problema de tecnologia, de IA, de engenharia. Foi um problema de liderança. Foi um problema e de preguiça, mas principalmente um problema político e de liderança. Porque os líderes que nós escolhemos não tiveram a capacidade de pegar no fogo que acabou de ser descoberto. Mas é muito e fazer algo. Toda a política, todo órgão público, ele é muito hierárquico, tudo é muito lento. Então, mas o que nós tem que fazemos com 2 pessoas dentro da empresa, imagina uma empresa com 1000. Como é que você move um paquiderme desse? Você move uma formiga rapidinho, mas você não move um elefante tão fácil. Então, isso é um desafio. Olha, já acabamos nosso tempo aqui no podcast. Foi um prazerzão conversar. Eu queria saber se vocês têm algum pensamento que gostaria de deixar como reflexão, um conselho, para que as pessoas possam continuar evoluindo na inteligência artificial. E também, acho que vocês dois são professores, vocês dois são palestrantes, falar também dessa importância de você se comunicar bem, ter capacidade de chegar num lugar e projetar a tua imagem. Dá um encerramento aqui pra gente. A dica que eu dou, Pepe, é principalmente para a nova geração específica, que é essa geração que eu estou buscando a questão da comunicação, do desbloqueio da comunicação, da criatividade, levando a IA. Então, assim, a dica que eu dou é estudar, se atualizar, continuar lendo, aqueles que não leem, praticar a leitura. Ótimo. E os mais antigos ou os mais novos, ter assim, qual é o gosto de pegar um livro, folhear, sentir o cheiro de um livro? Então, assim, é diferente. Então, ter essa experiência, mas assim, onde eu quero chegar é que as escolas, os órgãos responsáveis pela educação, seja em Portugal ou no Brasil, possam se preocupar mais com essa questão da criatividade, da comunicação, que vai levar, de fato, a utilizar ferramentas de uma forma adequada. Fora isso, ir direto, pular essas fases, eu acho que termos problemas no futuro com o emburrecimento, como você citou. Mas eu agradeço aí a pergunta e estamos à disposição. Obrigado por estar no projeto aqui com a gente, aqui no Isla, em Portugal. E aí, mestre? Show! O meu conselho e a minha recomendação é sempre a mesma, é o nosso slogan também em parte, é domina a inteligência artificial antes que a inteligência artificial te domine a ti. Show! E complementando aqui, falando para os mais velhos que talvez não tenham tido a oportunidade no passado de estudar, talvez não tenham tido a oportunidade de criar uma empresa, lembrar que independentemente da idade, que tal como eu fiz, comecei a estudar aos 30 e estou neste momento no último ano do doutoramento, portanto estudo há 10 anos em pós-laboral
e o estudar tem, de facto, mudado a minha vida. Estudar na universidade ou fora, estudar, aprender, o lifelong learning, lembrar que neste momento que tenho uma oportunidade de descobrir uma ferramenta e de descobrir um problema em que pode pegar nessa ferramenta e fazer algo da sua vida e melhorar realmente a sua vida. Acreditar nisso, porque nunca foi tão fácil. Não é que seja fácil, mas nunca foi tão simples. Vamos dizer, fácil não. Nunca foi tão simples e tão possível fazê-lo. E daqui a 100 anos, ou daqui a 50 anos, dizer assim, quando apareceu o ChatGPT, o que é que eu estava a fazer? Como é que era antiquado aquilo? O que é que eu estava a fazer? Será que eu estava a fazer bonequinhos dos meus colegas de trabalho, assim, para rir? Ou estava a fazer algo útil que hoje em dia, passado 20 anos, eu consigo ver o retorno disso? Meus caros, muito obrigado então pela presença de vocês, obrigado por acompanhar o nosso podcast Fala Coruja, versão Portugal, Negócios e Carreira, e até o próximo episódio.